E é nosso convidado o climatologista Mário Marques. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Boa tarde. Tendo em conta o que se vai passar, pode repetir-se o cenário de inundações, o cenário que aconteceu na semana passada, por exemplo, que se viveu em Lisboa? Sim, poderá-se repetir, sobretudo nos locais historicamente mais vulneráveis e também, portanto, em todas as regiões norte e centro, sobretudo o noroeste peninsular e mesmo, portanto, o Cordilheira Central, os concelhos do Barroso, Montemuro, Marão, portanto, Alvão, Caramulo, portanto, são as áreas de maior risco. Contudo, esta situação também irá coincidir com a hora de ponta do dia da manhã. Eu prevejo que, eventualmente, entre as 6 e as 9 da manhã, seja o pico desta frente fria que irá atravessar o território nacional, com uma alimentação contínua que irá alimentar as várias camadas da atmosfera até aos 9.000 metros de altitude e que depois se irá tornar de tal maneira pesada que, numa determinado ponto temporal, irá descarregar e abrir as comportas, dizendo de uma forma mais simplista. E esse pico poderá ser entre as 6h30 e as 7h30 no litoral, com precipitações que podem ocorrer a 10, 15 litros numa hora, e depois mais para o interior entre as 7h30 e as 8h30 da manhã. Contudo, esta situação não será a única, porque no dia 16 para dia 17 teremos também uma situação de uma nova passagem de uma frente fria e irá afetar todo o território nacional, novamente com precipitações intensas, mais persistentes, sobretudo a partir da parte da tarde do dia 16 e noite, onde se irá intensificar e, dado que já existe uma saturação dos solos até quase 70 centímetros de profundidade a norte do Mondego, isto indica que será escorrimento superficial e, portanto, irá ajudar um pouco a esta situação. E Mário, e tendo em conta tudo o que acabou de nos dizer, quais são as precauções e os comportamentos que devemos ter para precaver tudo o que pode acontecer, eventualmente? Primeiro, normalmente os nossos antepassados diziam que o ano vai mal se não houverem 3 cheias até ao Natal. O que é que isto quer dizer? Eventualmente o outono era um período chuvoso e, antecipadamente, normalmente em setembro, outubro, faziam a limpeza dos regos da água, portanto, dos percursos onde normalmente passavam a pé, das caleiras, das sarjetas, portanto, para evitar entupimentos. E com a queda da folha é primordial efetuar essa limpeza diariamente. E hoje era um dia para efetuar esse tipo de limpezas, não só na nossa casa, como também as autoridades locais estarem a efetuar todo esse tipo de situações. E precauções, deverá de ser evitar eventualmente situações onde ocorra alagamentos da via pública, como túneis, como pequenos desníveis, e não colocar em perigo nem a segurança pessoal, nem depois a coletiva de quem possa salvar. Eventualmente, estas situações poderão originar pontualmente também a queda de árvores devido a uma saturação dos solos e não existe uma sustentabilidade de parte da raiz, sobretudo árvores de grande porte e cuja folha ainda não esteja totalmente em queda. Outra questão também é evitar colocar os carros e, portanto, e mesmo a nossa posição em áreas ou em locais onde é suscetível a ocorrência destes riscos de queda, mesmo também de objetos. Porquê? Porque esta situação também poderá levar a que existam ventos localmente fortes, não é mini-tornados, que mini-tornados não existem, ou é tornados ou não, mas sobretudo as chamadas correntes descendentes, as downdrafts, são correntes que podem atingir os 100 km por hora, que normalmente nestas situações de desenvolvimento vertical poderão originar e são muito locais e que depois dispersam para todos os sentidos assim que chegam à superfície. Portanto, todos estes riscos. Agora, eu gostaria também de alertar que esta situação não será única. Eu penso que depois de um pequeno interregno que iremos ter no próximo fim de semana, portanto, a partir da tarde, dia 17, o dia 18 e mesmo o dia 19, será o melhor dia, dia 19, podemos ter a partir do dia 20, segunda metade do dia 20, até ao dia 24, poderemos ter outra vez uma nova situação com passagens sucessivas de depressões e destas poderão ser algumas depressões que poderão ter nome, poderão afetar o território mais diretamente ou indiretamente com superfícies frontais, mas que existe uma corrente de jato mais a sul que
potencia uma ciclogénese. O que é que isto quer dizer? Potencia desenvolvimento de depressões no Atlântico, desde os Açores, e que depois podem resvalar ou ir mais para o oeste, Ilhas Britânicas, Bretanha Francesa. Mas são depressões que, dada a altura temporal ainda, não é? A distância temporal, já nos estão a surpreender a nós, que andamos a monitorizar isto diariamente. Esperamos que passem mais a norte e que não afetem tanto território, mas são situações com depressões que podem originar nomes verdadeiros e não depressões, dar simplesmente o nome, porque é uma depressão que vai chover muito. E já podemos perceber, Mário, que vai ser um novembro bastante chuvoso. Muito obrigada por estar connosco. Uma boa tarde. É um prazer.